Mas eu tinha outra pergunta para a Glaucia, é o seguinte: se algum caso já foi extremamente incapacitante, assim, e aí eu falo do TDAH exclusivo, assim, a pessoa tinha um nível de TDAH tão grave que ela não conseguia fazer nada, não conseguia ser produtiva. Se você já teve ou se já soube de algum caso. De crianças, eu já vi vários e tive a oportunidade, né? Porque a criança ela não tem recursos ainda. Agora, de adultos, eu já vi muitos adultos, até um pouco disfuncionais, mas trabalhando tocando a vida. Tocando a vida normalmente, sinceramente. Né? Não existe nenhuma dúvida. Agora, muito diagnóstico tardio. Onde é que estavam essas crianças com TDAH antes, igual está acontecendo o transtorno de espectro autista, né? Onde é que estavam as pessoas que tinham TEA antes, né? Porque não tem adulto com TEA? Né? Tem, com certeza. O que é TEA? Que eu tô boiando aí. Transtorno do espectro autista. Do espectro autista, tá. que é outro que a gente também tem bastante casos no escritório, assim, que é bem capacitante mesmo. Assim, os casos que a gente trata geralmente são até mais graves, né? Porque como a gente estava falando, nível 1, 2, 3, o TDAH geralmente vem associado, nos casos incapacitantes que a gente teve lá, vem associado a outras E o que vocês doenças. acham? Vocês acham, por exemplo, a gente está tendo cada vez mais pessoas com autismo, pessoas se colocando com TDAH, dislexias e tal. E vocês acham que isso foi o contexto social, tecnologia, o que nós estamos vivendo hoje? Se foi um desenvolvimento da ciência que deu o diagnóstico para a gente saber, ou se isso realmente é uma invenção da nossa modernidade? Por que antigamente, ou tinha antigamente, justamente porque a gente não tinha tantos médicos, a gente não tinha acesso para saber, porque ele fala, aquele menino é doido, é o capiloto lá do colégio e tal. O que vocês acham disso? Quem quer responder primeiro? É que vamos perguntar para os universitários, porque a gente não tem como dar uma resposta precisa sobre isso, né? É achismo mesmo. É achismo. No achismo, eu acho que comportamentos divergentes sempre existiram. Quando eu me lembro do meu vozinho lá no interior, como ele funcionava, hoje eu falo, caramba, vovô era autista. Né? Eu concordo. Isso sou eu achando. E, por outro lado, a gente tem, sim, uma cultura da medicalização, a gente tem uma indústria, é uma indústria da imagem, é uma indústria do bem-estar, é uma indústria da felicidade. E, sim, os índices de transtornos mentais têm crescido assustadoramente. Eu não trouxe esses números hoje, porque a gente não ia falar disso. Sim. E TDAH não é considerado doença, né? Doença, não é um transtorno, né? Não está dentro desse aspecto de doença mesmo, né? É uma condição. Mas tem aumentado muito transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, síndrome de burnout, né? Nós estamos numa sociedade da produção, uma sociedade do desempenho, uma sociedade da aceleração. Tem que ser tudo muito rápido, combina muito, inclusive, com uma pessoa TDAH. Então, é achismo da Gláucia. Uma sociedade assim produz mais gente assim. Eu concordo. Gláucia, eu te conheço. Você... Eu te conheço. Não, eu te conheço. Eu não vou falar o tempo aqui. Vamos imaginar que é só 30 minutos. Eu já falei que... Você se tornou uma mente maravilhosa. Sério. Obrigada. Assim, eu tô encantado em te ouvir aqui. Quem eu sou. Entendeu? Desde aquela conversa bastante que nós tivemos no telefone, né? Que a gente estava falando, eu fiz esse elogio e estou repetindo esse elogio aqui. É isso? Eu concordo bastante com a Gláucia. Eu acho que em relação, pelo menos a minha visão, né, não sou especialista, mas achismo meu também, que em relação ao TEA, né, ao transtorno de espectro autista e do TDAH, que eu acho que não se enquadra nesses transtornos psicológicos, psiquiátricos, enfim. É condição, né? É uma condição, eu acho que é a questão do também. diagnóstico. Eu acho que é tardio, assim, que a ciência foi evoluindo. E aí a gente consegue diagnosticar melhor isso. Como é que faz isso na justiça? Tem hora que eu quero te chamar de doutora, Giovana, vai saindo aí. Giovana, como é que existe na justiça, por exemplo, quando uma criança perde no INSS? Ele vai passar por uma perícia?
Esse perito tem que ser feito por neurológico? E o que esses peritos estão falando? Eles estão negando? Sempre tem que ter uma avaliação médica, né? Porque, assim, advogado não é médico, gente. A gente não sabe falar o que se aquele problema que a pessoa tem, aquela doença que a pessoa tem, se ela é totalmente incapacitante ou não. Então, tem que passar pelo crivo de uma avaliação pericial. Com documentação e tudo. Com documentação, porque a gente fala de início de prova material, né? Não tem como a gente sair entrando na justiça e ir porque falou que tem. Então, a gente tem que ter início de prova material. Prova material seria um laudo. Documentação médica, né? Nos casos de TDAH, de tanto relatórios autista, são laudos, relatórios médicos descrevendo a condição e os sintomas que aquela pessoa possui. Através disso, no decorrer de um processo judicial, e a gente está falando de um processo judicial, né? Caso de ser necessário, aquele indivíduo ele vai passar por uma avaliação de um especialista. Geralmente, o advogado pede uma avaliação específica com o médico que cuida daquele caso. Um neuropsicólogo. Um neuropsicólogo, ou um neurologista, ou um pediatra. Aí, mas, assim, infelizmente, a gente tem um problema aí que nem sempre tem, né? Esses especialistas. A lei não obriga que seja um especialista para fazer, não? A gente tem um rol de médicos que eles são peritos judiciais, né? Então, a lei fala que a preferência é que se dê por um médico especialista, mas se não tiver ali aquele médico para aquele tipo de problema daquela pessoa, ele vai ser geralmente avaliado por um generalista, por um clínico geral. E aí a gente tem um problema, porque nem sempre é o profissional mais capacitado para poder, nem sempre não, né? Não é o profissional mais capacitado para poder avaliar aquela situação. Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar com essa ocasião de não haver, por exemplo, um neuropediatra não tem mínima condição